E a gente entra muito na questão do período que é feita essa reavaliação, né? Ela é feita de forma anual, certo? Isso. Então, essas famílias, elas acabam tendo um certo transtorno, né, anualmente, que é, como você falou anteriormente, acredito que na primeira pergunta, né, que a gente deu introdução à entrevista, foi sobre a questão da mudança. Pessoas também que estão dentro desse transtorno do espectro autista, elas têm essa questão da mudança, porque tem a questão da rotina. Então, não afeta somente a pessoa que tem até o TEA, né? Ela afeta Isso. também todo aquele núcleo familiar, questão de emprego, essa reavaliação. Quais são os principais transtornos, né, causados para essas famílias nesse processo de reavaliação? Como é que tá essas principais demandas, né, que têm chegado até você também? Isso. Então, no consultório, nós conseguimos acompanhar a angústia dessas famílias, né? Então, assim, são famílias que sobrevivem um estresse descomunal. Porque a questão do espectro autista, ela geralmente tem um dos fatores, que é o fator epigenético, né? Então, assim, a gente até brinca, né, que uma fruta nunca cai longe do pé. Então, por exemplo, na questão de avaliação neuropsicológica em consultório, quando uma criança tem o feedback ali na entrega de relatório que tem, né, muitos traços ali da questão do neurodesenvolvimento, de algum transtorno, ou até já conseguimos realmente ver que é a questão do autismo. Sempre solicitamos para que os pais também façam a avaliação. Né? Então, o que nós vamos perceber? Que geralmente não é só uma criança. Por exemplo, numa família de 2, 3 crianças, no consultório nós temos muitos gêmeos, que são os gêmeos autistas. Né? Então, tem essa questão, por exemplo, imagina, é um transtorno que é muito familiar ter que se deslocar. Porque muitas vezes os próprios pais têm dificuldade. E não só com a questão do autismo. Como é uma sobrecarga muito grande, pensando biologicamente, no consultório tem muitas mãezinhas que têm fibromialgia, que têm lúpus, que são doenças que vão ali sendo manifestas no corpo por conta do estresse. Aí imagina um estresse a mais. Né? Tem muitas mãezinhas também que têm a questão de transtornos depressivos, ansiosos, então isso já gera toda uma complicação. Porque, como você bem citou, a rigidez cognitiva, mudanças, sabe, principalmente mudanças repentinas em rotina, é muito difícil das pessoas lidarem. E não é porque está fazendo birra, não é porque está acostumado, não. É extremamente neurológico, então é difícil, então tem que ter todo um trabalho. Então aí nós estamos vendo uma mudança que impacta não só na rotina da criança, mas da família também. E principalmente pela questão aí do sistema. O sistema precisa ter um cuidado de colocar essas crianças para fazer a reavaliação próximo de casa, pensando na questão de localização mesmo. Porque imagina, uma criança que mora na Zona Leste vai fazer uma avaliação na Centro-Sul, no centro, é muito difícil a locomoção, porque tem questões sensório-motoras, questões sensoriais, nem todo mundo vai ter ali seu veículo próprio, e muitas vezes os veículos de aplicativo, a gente vê na mídia, vez ou outra sai, né? Uma mãe que foi expulsa do carro, alguma briga, alguma coisa assim, ou então pessoas que perguntam logo, olha, você vai com criança? Às vezes só o fator de ser criança, a pessoa já cancela. Então tem questão de tempo, espaço, como que essa família vai chegar? Como que vai se locomover? Então tem que pensar de fato, já que a questão da portaria é pensar no melhor para cada pessoa, é avaliar essa subjetividade de cada um, é necessário pensar abrangentemente nessa questão de localização, de locomoção também dessas famílias. Essa questão da localização, a gente estava até conversando, né, aqui nos bastidores, que não é somente sobre a saúde. Também a gente vê muitos relatos, né, de, por exemplo, estudantes que eles vão fazer o Enem, vão prestar um PSC, um CIS, qualquer vestibular, eles também têm esse impasse na questão da localização. Não são todos os vestibulares, né, obviamente, mas alguns, por exemplo, citou a questão da Zona Leste. Uma pessoa que mora num dos bairros da Zona Leste precisa fazer uma prova na região Centro-Sul. Então, tem esse impasse da questão da localização. Mas voltando, né, para essa questão que a gente estava conversando sobre a questão da portaria mesmo. Essa nova portaria da questão da reavaliação, ela pode trazer algum benefício para essa questão de evitar a estigmatização sobre os temas, né, dos transtornos e tudo mais? Acredita que essa reavaliação ela pode ajudar a quebrar alguns tabus com relação a essa temática? Isso é muito importante, porque, por exemplo, é um tema até atual de que está sendo muito mais visto, por exemplo, em lugares acolherem a questão da neurodiversidade como uma deficiência.
Porque, apesar de falarmos muito do autismo, mas também tem pessoas TDAH, tem crianças, tem famílias, tem pessoas adultas que não vão conseguir ficar na fila muito tempo. Então, eles precisam dessa acolhida. E, justamente, essa reavaliação vem para trazer isso, que nem todo mundo, de fato, vai ter um nível muito grande, né? Porque, às vezes, a gente imagina, até mesmo no cartãozinho que a gente vê por aí, atendemos aqui fila preferencial. As pessoas com deficiência, a gente já consegue ver que não tem mais só aquele bonequinho sem uma perna. Então, nós vemos que ali também tem o símbolo do autismo do lado, fala, né, da neurodivergência, de acolhimentos silenciosos, transtornos e doenças silenciosas, que também é muito importante. E aquilo ali é essencial, porque a população vai vendo o quanto, de fato, às vezes você está ali na fila e ninguém te questiona mais, ainda tem, mas muito poucas pessoas questionam, né? Mas você não tem deficiência, o que você está fazendo aqui? Não é idoso, não é deficiente? Por que essa criança não é mais de colo? Por que está aqui? Então, está sendo mais abrangente. Então, nós conseguimos ver que sim, tem pessoas que vão precisar do benefício, que você vai olhar e que de cara não parece que tem nenhum tipo de dificuldade de suporte, mas que precisam. Então, a questão da reavaliação é justamente tirar esses estigmas de que nem todo mundo precisa ter algo visual, né? Porque antigamente, quando a avaliação era muito mais voltada para a parte biológica, para a parte clínica, ela era muito mais visual, né? E aí não se levava tão em consideração a parte psicológica mesmo, porque existe um grande sofrimento, né, sensório psicológico de pessoas neurodivergentes, que nem sempre você vai conseguir olhar, né? Nem sempre é algo muito abrangente. Olhou, vi que aquela pessoa é diferente, né? E justamente por isso que muitas vezes também é necessário, e tem muitas pessoas que fazem o uso de cordõezinhos, né? O cordãozinho do girassol, né? O símbolo do infinito, o símbolo da neurodiversidade. Para quê? Para ainda estar garantindo seus direitos, né? Porque muitas vezes é difícil de garantir. Mas e essa é uma luta contínua. E eu vejo que vocês estarem buscando falar sobre isso é necessário, porque quanto mais se fala de um assunto, mais ele vai se propagando e mais vai sendo entendido. E isso vai ajudar também essas famílias a entenderem o seu processo, porque tem muita gente que foi negado benefício lá atrás e eram pessoas que necessitavam estar ganhando esse benefício. Então, isso vai ajudar. É claro que gera muita angústia nas famílias que já têm o medo de perder, mas também gera esperança em quem foi negado lá atrás e agora vai ter essa nova oportunidade.